Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Seguimos firme na mensagem expositiva no livro de Atos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Estamos no capítulo 8. Olha, a Escola Bíblica Discipuladora já está lá no capítulo 13, 14, e nós estamos no capítulo 8. Você pode participar da Escola Bíblica Discipuladora todos os domingos, às 9 horas da manhã, tá bom? Mas eu quero ler com vocês Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Vamos ler uma história incrível que se cruzam nessa manhã. Confesso a vocês que eu tive muita dificuldade de escolher sobre qual assunto falar nesse texto. Porque esse texto traz um assunto polêmico e esse texto traz o cerne da mensagem. Até pensei em fazer com vocês uma brincadeira aqui. Vocês se lembram daquele programa que tinha o final, Você Decide? Você assistia aquele programa, Você Decide? Até pensei em fazer uma brincadeira e vocês decidirem qual mensagem eu pregaria hoje, porque o texto me deu 2 mensagens na manhã de hoje. Uma falando sobre Simão e outra falando sobre o Espírito Santo. Mas como eu acho que vocês iam voltar para que eu falasse sobre o Espírito Santo, então eu decidi não fazer a pesquisa, porque talvez eu já sabia o que vocês iam pedir para mim falar. Então vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, tá bom? Simão e o mago, lá no capítulo 8, no versículo 9, começa assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Algumas traduções traz iludido. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado. Também algumas traduções traz esse sentimento de iludido com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto. Veja que algumas traduções, talvez a sua diz assim: o próprio Simão, crendo, foi batizado. Essa tradução traz a ideia de abraçado. Acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, lembre-se, Samaria, Reino do Norte, capital de Israel, Jerusalém, capital de Judá. Então, os samaritanos eram um povo que tinha sido influenciado pelos assírios. Por isso, os judeus não achavam os samaritanos legítimos, achavam que eles eram traidores, porque eles se misturaram ou foram influenciados pela cultura assíria. Por isso, a rixa entre Israel, Jerusalém, entre Judá, Jerusalém, e Israel e Samaria, capital. Tá bom? Quando Simão viu que pelo fato... 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali,
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Bem, precisamos falar sobre o Espírito Santo, porque talvez, neste texto especificamente, ele cria divisões da maneira como nós pensamos e interpretamos essa passagem do livro de Atos. Curiosamente, quando Deus permitiu que esta experiência fosse vivida no livro de Atos, Ele tinha uma intenção, que talvez seja contrária daquilo que nós estamos vivendo hoje. A intenção de Deus, ao permitir essa experiência no livro de Atos, é para poder criar a unidade da igreja e não a divisão da igreja. E curiosamente os séculos foram se passando e a igreja aproveitou, ou na forma como ela observa a interpretação desse texto, ela traz um pouco de divergência, não que seja uma divisão, mas divergência de compreensão, aquilo que inicialmente não era o plano de Deus. O plano de Deus era para que houvesse unidade, vocês vão entender isso daqui a pouquinho de maneira mais clara, mas eu precisava na introdução falar isso. Segunda coisa que eu preciso falar na introdução: nós em nenhum momento vamos negar o que aconteceu em Atos 8. Foi legítimo, foi verdadeiro, aconteceu e continua acontecendo. Talvez não da maneira como foi em Atos 8, mas continua acontecendo. Então, com isso eu quero fazer um pedido a você, igreja. Talvez seja desnecessário esse pedido que eu vá fazer, mas eu sinto que eu devo fazer esse pedido a você. Não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Não tenha medo do Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando que muitas vezes, por conta de uma cultura que nós herdamos, nós podemos ter medo do Espírito Santo de Deus. E se Ele produzir em mim dons carismáticos e eu sair falando aí por línguas? Não tenha medo disso. E se Ele produzir em mim dons carismáticos e eu sair aí colocando a mão sobre pessoas e elas forem curadas? Não tenha medo disso. E se eu sair por aí e Ele colocar em mim um dom carismático e eu sair profetizando? Não tenha medo disso. Não tenha medo do Espírito Santo, igreja. Não tenha medo. Ele é seu aliado. Ele é seu amigo, Ele é seu consolador, Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, não tenha medo do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender o que aconteceu em Atos 8, da perspectiva do seu pastor. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão, mas a leitura que eu faço a respeito de Atos 8, eu quero compartilhar com vocês e vou trazer alguns versículos que vão colaborar com a minha visão a respeito de Atos 8. E é gostoso saber que eu não estou sozinho nessa visão. Um monte de gente compartilha comigo dessa visão. E quando eu aprendi essa visão, e quando eu entendi que essa visão era a que mais combinava com a minha fé, eu pensava que essa visão, ela tinha simplesmente fundamento numa doutrina reformada. Numa doutrina das igrejas históricas. Mas como é gostoso saber que tem teólogos assembleianos que pensam como eu. Como é linda a igreja assembleiana, e nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos assembleianos. E temos então teólogos assembleianos que pensam igual a mim.
E você percebe então que isso não é domínio de uma denominação, não é domínio de um teólogo, mas isso é a maneira como nós olhamos para o texto bíblico e como ele se apresenta para nós. Então vamos lá. Aqui a grande divisão que existe, e a primeira pergunta que nós queremos responder é: a conversão tem 2 estágios ou um único estágio? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder para você na manhã de hoje. A conversão, ela existe em 2 estágios ou num único estágio? E eu já respondo para você que a conversão acontece num único estágio. Mas por que surgiu essa possibilidade de se alimentar essa ideia de que a conversão ela acontece em 2 estágios? Por conta dessa história. Em Samaria, aqueles homens receberam Jesus Cristo, aqueles homens foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aí então surge a possibilidade de uma teoria, de uma teologia surgir e dizer: não, a conversão ela acontece em 2 estágios. Primeiro eu recebo a Jesus Cristo e depois eu sou batizado pelo Espírito Santo. Na minha forma de ver, isso não acontece baseado no texto bíblico. E aí eu quero discutir com vocês e compartilhar com vocês a respeito disso. Porque se isso for realidade, se eu estiver enganado, para minha percepção, Pedro também vai estar enganado e ele vai estar contradizendo a mensagem dele em Atos capítulo 2. Você pode abrir para mim, em Atos capítulo 2, a mensagem de Pedro. Vamos acompanhar? Lembram-se, Atos capítulo 2, Pedro está pregando, muitos estão se convertendo, e olha o que Pedro diz no versículo 37. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Veja que é simultâneo. No meu modo de entender esse texto, a gente se arrepende, a gente se batiza em nome de Jesus Cristo, a gente reconhece que somos pecadores, os nossos pecados são redimidos e aí nós recebemos o Espírito Santo. Mas, se nós olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai ser mais incisivo do que Pedro na sua mensagem, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 8, versículo 9: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se a conversão acontece em 2 estágios, aqueles que se converteram em Samaria e foram batizados na água, como remissão dos pecados, e depois receberam o Espírito Santo, ou eles se converteram no segundo momento, quando receberam o Espírito Santo, ou eles, ao se converteram por conta da presença do Espírito Santo. Então é um momento, não são 2 momentos. Porque pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, é impossível se converter sem a ação, sem a presença do Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo ainda vai dizer que na nossa conversão nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, na minha visão, a conversão é um único estágio. No dia em que eu me converto porque eu já tenho o Espírito Santo, ou eu me converto e recebo o Espírito Santo. Então, o que aconteceu em Samaria, nesse primeiro momento, respondendo essa pergunta, foi: ou eles não tinham se convertido e foram batizados sem conversão, ou eles se converteram quando receberam o Espírito Santo, ou eles se converteram e receberam o Espírito Santo e foram batizados, que eu entendo que foi o que aconteceu.
um único ato. Não tem um segundo ato. Acontece simultaneamente. E nós recebemos, já fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, ele já habita em nós, por isso eu não preciso ter medo dele. Não preciso ter medo do Espírito Santo. E se ele quiser ativar a minha fé e colocar em mim o dom de curar, que assim seja. E se ele quiser ativar a minha fé e colocar em mim o dom de falar em línguas, que assim seja. Porque além dessa divisão que existe das teologias humanas, entre 2 estágios e 1 estágio, tem aqueles teólogos que ainda pensam que os dons carismáticos cessaram. E tem aqueles teólogos que entendem que os dons carismáticos ainda estão ativos. E eu faço parte de um desses, que creem que os dons carismáticos ainda estão ativos. E qualquer um de nós podemos receber o dom de cura, qualquer um de nós podemos receber o dom de línguas, qualquer um de nós podemos receber o dom de profetizar. E eu não tenho medo do Espírito Santo. E se Ele quiser fazer isso entre nós, louvado seja Deus por isso. Amém, igreja? Mas precisamos entender então o que aconteceu em Atos. Atos, ele pode ser lido de 3 maneiras. Atos é um livro histórico. Então, o que está em Atos, eu posso lê-lo como um livro descritivo. É um livro que está descrevendo a história. Ele não está dizendo como deveria ser, ele está dizendo como é no primeiro século. Mas também, em Atos, eu posso ler ele de maneira normativa, como deve ser. Ou nós podemos fazer a leitura juntando as duas coisas. Tem aspectos do livro de Atos que é descritivo, como foi para o primeiro século, e tem aspectos do livro de Atos que é normativo, como deve ser. Por exemplo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, e tudo que nós vamos falar daqui para frente, se nós esquecermos esse texto, nós vamos perder referência. Atos capítulo 1, versículo 7 diz assim: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Isso a gente lê de maneira normativa ou de maneira descritiva? É como é ou como tem que ser? É normativa. Serve para todas as épocas, para todos os povos, para todos os tempos, para todas as etnias. Ou seja, quando ele diz que ao descer o Espírito Santo sobre nós, nós receberíamos poder e seríamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Isso é normativo. Não é uma coisa para o primeiro século. É para nós que estamos aqui. Agora, quando a gente olha aqui, leia comigo o capítulo 2. Leia comigo o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens. Isso é descritivo ou normativo? Você vende as suas propriedades para abençoar o seu irmão? Você é obrigado a fazer isso? Porque não é normativo, é descritivo. Aconteceu na época. Foi para a época, foi para aquele momento. Isso é descritivo. E no livro de Atos tem muitas coisas que são descritivas e algumas que são normativas. Olhando para esse texto de Atos especificamente, eu entendo que esta é uma leitura que deveria ser descritiva, não normativa. Descritiva. Não o que aconteceu, mas a forma como aconteceu. A forma como aconteceu é descritiva, perdão. A forma como aconteceu é descritiva. A maneira como aconteceu, ou o que aconteceu, perdão, é normativa. Vocês conseguem entender a diferença? A forma, a maneira, foi para o primeiro século. O que aconteceu é para todos os séculos. E por que eu posso chegar a esta conclusão? Porque, como eu disse no começo, Jerusalém e samaritanos
não se viam com bons olhos. Os judeus tinham razão de entender que, como povo escolhido de Deus, poderia ser superior aos samaritanos. Então, como o judeu já tinha uma visão de superioridade sobre as outras raças, sobre as outras tribos, sobre as outras nações, sobre as outras etnias, Deus ficou preocupado em não criar classes e subclasses de crentes. Deus ficou preocupado em não criar crentes melhores do que outros, ou se sentirem superiores a outros. E por isso, a experiência de Atos 2 precisava acontecer da mesma maneira que em Atos 8. Então, volta comigo lá. Veja o que o texto bíblico diz no versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, não era comum os apóstolos saírem de Jerusalém e irem para várias cidades para fiscalizar o que Deus estava fazendo nessas cidades e se certificar de que estava certo. Não era um trabalho de vigilância dos discípulos, mas nesse caso foi necessário. Por que foi necessário? Tinham recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles que recebessem o Espírito Santo. Por que foi necessário os apóstolos irem lá? Porque os apóstolos ouviram. Eles se converteram e não receberam o Espírito Santo. Os apóstolos disseram, não é normal isso. Ou não se converteram, ou se converteram e receberam o Espírito Santo e não entenderam, então nós precisamos ir lá, isso. Corrigir a rota, entender o que estava acontecendo. Porque para os discípulos, para os apóstolos, não era normal se converter e não receber o Espírito Santo. Isso chama a atenção deles. Por isso eles vão em direção a Samaria. E aí o texto bíblico diz, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, na minha forma de ver, como em Jerusalém. Agora, como eles sabiam que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Quando nós vamos para Atos 19, essa mesma experiência vai acontecer em Atos 19 com os discípulos de João Batista, que apenas tinham sido batizados pelo batismo das águas, o batismo de arrependimento. E lá, eles vão dizer, quando os discípulos vão chegar, e aí, vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Eles vão dizer, Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Era novo para eles não conheciam, eles não sabiam. Era novidade. Então, por conta disso, por essa surpresa dos discípulos, eles vão e como havia acontecido em Atos 2, em Pentecostes, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. A gente não sabe, o texto bíblico não fala. Como eles tinham certeza que o Espírito Santo não tinha descido sobre eles? Porque eles não tinham dons carismáticos? Porque eles não falaram em línguas? Porque eles não viram os sons, como em Atos 2? Não teve língua de fogo, como em Atos 2? A experiência foi diferente? Então, numa maneira de unificar as experiências, para que os judeus não olhassem de cima para baixo e dissessem, eu sou crente de primeira classe, você é crente de segunda classe, porque eu tenho o Espírito Santo e você não tem o Espírito Santo. Deus, então, para unificar a igreja, e mais do que isso, com essa experiência de Atos 8, Deus apenas não unificou uma igreja, mas Deus unificou uma nação, uma raça inteira, porque agora judeus poderiam receber de braços abertos na sua igreja os irmãos samaritanos, e os samaritanos podiam receber de braços abertos em sua igreja os judeus, porque existe um só Espírito, um só batismo, uma só fé, e ali está estancado esta fé verdadeira, de um só batismo, de uma só fé, de um só Espírito. E louvado seja Deus por isso, porque Ele estava pensando na unidade da igreja. E aí então ele repete em Atos 8 a experiência de Atos 2. Mas curiosamente, o texto bíblico diz que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, ou Samaria chegou, e até os confins da terra. Em Atos capítulo 10,
com a conversão de Cornélio, a mesma experiência vai acontecer. É o Pentecostes entre os judeus, é o Pentecostes entre os samaritanos, e agora é o Pentecostes entre os gentios, entre os confins da terra. E depois lá em Atos 19 vai ser o Pentecostes entre os discípulos de João Batista. É como se Deus estivesse dizendo, e para você não esquecer a mensagem de hoje, você já teve aquele prazer incrível de brincar com pedra na beira de um lago? Você gosta de brincar com pedra na beira do lago de que forma? Jogando ela para que a pedra caia no lago e vai reverberando a queda dela e abrindo círculos, ou você quer jogar daquele jeito que ela vai pingando sobre a água até sumir? Você pode brincar dessas duas maneiras com a pedra diante do lago. Eu gosto de jogar e tentar fazer com que ela pingue. Mas tem gente que joga e fala assim, como é lindo ver o lago, né, reverberando, e ele vai como uma onda se expandindo. Deus fez uma onda em Atos. Descritivo. Fazendo com que a gente entendesse que Atos 1:8 já estava acontecendo no próprio livro de Atos. Então, a pedra que caiu em Jerusalém reverberou em Samaria, reverberou a Cornélio, reverberou aos discípulos de João Batista em Atos 19. E durante todo o livro de Atos, Pentecostes vai se repetindo para que não haja dúvida de que foi uma conversão genuína, de que foi uma transformação genuína, de que foi uma experiência genuína. E aqui então, a gente tem algumas coisas interessantes que esse texto me ajuda a continuar fazendo essa afirmação. Primeiro, batismo não salva. O batismo é consequência de uma salvação. Segundo, aqui nesse texto, a salvação é no único ato. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque a gente vê um Simão que se batizou, mas não tinha evidência de salvação. Olha comigo o que o texto bíblico diz. Versículo 18. Presta atenção nisso. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: alguma coisa aconteceu no primeiro século que os samaritanos imitaram as reações de Pentecostes capítulo 2. Ou eles falaram em línguas, ou eles profetizaram, ou teve língua de fogo, ou teve som. O texto não fala, mas aconteceu alguma coisa em Atos 2, em Atos 8, igual a Atos 2. E então, aquelas pessoas, os nossos irmãos samaritanos, que foram convertidos, que se batizaram, que receberam o Espírito Santo, eles já se identificaram. Agora veja que curioso. Simão diz, quero ler de novo com vocês. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Isso significa o quê? Simão tinha o Espírito Santo, igreja? Não. Então ele não era convertido. Simão não era convertido. Ele viu o Espírito Santo se manifestando em outros, mas ele não viu o Espírito Santo se manifestando nele. Então ele vai e quer comprar poder. Ele vai e quer resgatar o status dele. Então Simão não era convertido, na minha forma de ler esse texto, porque ele vê a manifestação do Espírito nos outros, mas não vê a manifestação do Espírito nele. E se ele não vê a manifestação do Espírito nele, logo ele não era convertido, porque a tese que eu estou defendendo com vocês é que quando eu me converto, eu já tenho o Espírito Santo, então eu já revelo aspectos do Espírito Santo. Você é atraído diariamente a ler a Bíblia? Você tem o Espírito Santo. Você é atraído diariamente a orar? Você tem o Espírito Santo. Você tem misericórdia sobre pessoas? Você tem o Espírito Santo. Você ensina? Você tem o Espírito Santo. Você lê a Bíblia e entende? Você tem o Espírito Santo. A grande questão é que às vezes a gente fica achando que apenas os dons carismáticos nos dão sinais de que eu tenho o Espírito Santo, porque no primeiro século foi assim que aconteceu. A manifestação do Espírito Santo foi por meio dos dons carismáticos.
Mas isso é descritivo, é para o primeiro século. Não necessariamente precisa acontecer hoje, mas acontece. Mas não só quando isso acontece, me dá certeza de que eu tenho o Espírito Santo. Ok? E aí, quando eu olho para essas coisas, eu percebo que Simão não era convertido. Por mais uma razão, eu percebo que Simão não era convertido. Olha comigo o versículo 24. Quando Pedro dá aquele puxão de orelha em Simão, quando Pedro mostra que ele estava ainda com o coração corrompido, quando Pedro mostra que ele ainda estava perdido, olha o que Pedro orienta ele a fazer. Olha o que Pedro orienta ele a fazer. Portanto, versículo 22. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Quando Pedro dá esse puxão de orelha em Simão, olha a resposta de Simão. Olha qual foi a resposta de Simão. Peço que vocês orem ao Senhor por mim. Não, Simão, ore você. Você que precisa se arrepender. Você que precisa pedir perdão. Orem por mim. E olhe o que ele fala. Talvez o que ele fala agora é o mais grave. Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Nada do que vocês disseram. Simão não estava triste por ter machucado o coração do pai. Simão estava com medo de ser punido por Deus. Sabe quando a gente dá bronca no filho e ele fica mais preocupado com o castigo que nós vamos dar do que com o amor que ele tem por nós? Você já teve essa sensação de dar uma bronca no seu filho e ele está mais preocupado com a punição do que em agradar o seu coração? Era isso que estava acontecendo com Simão. Isso daqui é chamado pecado de atrição, que é o contrário de contrição. Nós não temos no sentimento de Simão uma contrição. Senhor, eu me arrependo, eu machuquei o seu coração, eu te amo tanto e eu fiz isso. Ele diz, Pai, não faça nada comigo, por favor, porque eu não quero ser punido. Isso é atrição, o contrário de contrição. É o pecado da atrição. Pecado de muitas vezes usar a Deus ao invés de servir a Deus. E por isso também, olhando para Simão, a gente tem o crime de simonia. Você já ouviu falar sobre o crime de simonia? O crime de simonia é por causa da experiência de Simão. O que é simonia? Comprar cargo eclesiástico. Toda vez que eu quero comprar cargo eclesiástico, eu cometo o crime da simonia. Por isso, ele quis comprar o dom de Deus. Veja, ele quis comprar o dom de Deus. Deus distribui os seus dons conforme a sua multiforme graça. Como Pedro diz no capítulo 4, versículo 10. Segundo a sua multiforme graça, ele vai derramando dons sobre a igreja. Ele vai distribuindo o seu dom sobre a igreja. E cada um deles estão ativo para que a igreja possa então desfrutar. Então, qual é o meu papel? Antes de nós fecharmos a mensagem de hoje. Qual é o meu papel? Não ter medo do Espírito Santo. E aí o texto bíblico diz, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se fosse no paralelismo hebraico, se fosse um provérbio esse texto, um paralelismo hebraico, nós poderíamos traduzir assim: não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu estou embriagado, quem tem controle sobre a minha vida? O álcool. Quando eu estou embriagado, quem tem o senso sobre as minhas decisões, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas escolhas? Quem tem o senso, quem tem o controle sobre até mesmo o meu temperamento e a minha forma de agir? É o álcool, é a embriaguez.
É como se Paulo estivesse dizendo: deixe o Espírito te dominar da mesma forma que o vinho te domina, que o entorpecente te domina, que a droga te domina, que a cocaína te domina. Deixe o Espírito Santo te dominar dessa mesma proporção. Por isso, meu papel e seu papel é nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus. E para nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus, eu penso que a principal tarefa nossa é a obediência. Quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração, porque cada vez que eu endureço o meu coração, o Espírito Santo vai ficando mais distante de mim, não pela decisão dele, mas pelo meu empurrar ele para longe, pelas minhas escolhas. Porque o mesmo apóstolo Paulo diz que ele é uma pessoa e por isso eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. E como eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Não deixando ele agir. Não sentindo a sua presença, não querendo o seu mover, não querendo uma fé ativada. Coloca aí na projeção, Edu, por favor, a canção que nós acabamos de cantar, a 3, eu não sei o nome. Olha o que nós acabamos de cantar. Olha o que nós acabamos de cantar. A 3. A canção 3. Então, vem me incendiar. Vai. Meu coração é teu altar. Vai. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vocês acabaram de cantar, vem me incendiar. E se o Espírito te incendiar e vocês daqui com dom carismático, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar com medo? Você vai dizer o quê? Que aconteceu o que na sua vida? Você pediu na manhã de hoje que o Espírito te incendeie. E se ele te incendiar, o que você vai fazer com isso? Não tenha medo do Espírito, ele é seu amigo. E quando eu penso então nesse texto, aí sim, para nós fecharmos, a primeira coisa, volta lá na projeção, por favor, a primeira coisa. O Espírito Santo não existe para nossa autopromoção. O Espírito Santo não existe para nossa autopromoção. Quando Deus unifica a experiência, é para que ninguém tivesse uma autopromoção. Eu sou melhor do que você. Eu sou o crente. Eu sou espiritual. Eu sou bom. Sou eu quem Deus usa. Não é para nossa autopromoção. Quando o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, é para a promoção de Cristo Jesus. Por isso ele diz, e ser-me-eis testemunhas. Vocês vão receber o poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, no dia da minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo para promover Jesus, para promover o seu reino, para sair pelos 4 cantos da terra testemunhando do seu poder, da sua glória, da sua infinitude. Eu fui batizado para viver esta evidência, não para usar a Deus ao invés de servi-lo. Quantos de vocês estão atrás da bênção do Senhor? Mas quantos de vocês querem o Senhor da bênção? Nós queremos a bênção do Senhor, mas não jejuamos. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não vemos em vigília. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não saímos para evangelizar. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não lemos o texto bíblico. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não renunciamos os nossos prazeres e os nossos gostos em favor do prazer de Deus e do gosto de Deus. Nós queremos a bênção do Senhor, mas não pagamos o preço de viver na presença do Senhor. Nós queremos autopromoção, nós queremos o Espírito Santo para sermos vistos, para recebermos likes, para sermos seguidos, para fazermos os nossos discípulos pessoais, mas não para demonstrar o amor de Deus. É tempo de querermos o Senhor, e se Ele quiser nos abençoar, louvado seja Ele. Mas se Ele não quiser nos abençoar, louvado seja Ele. Como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está no tempo de nós pararmos de buscar a bênção do Senhor e buscar o Senhor da bênção. Não é só um trocadilho, é um princípio que nós precisamos viver, porque o Espírito Santo foi nos derramado, e quando Ele foi nos derramado, Ele derramou para que sejamos atraídos a Ele.
atraídos a Ele. Se você não tem sido atraído a Jesus, você está sufocando o Espírito Santo de Deus com os seus nãos, com os seus medos, com a sua indisciplina, com a sua preguiça, com a sua displicência, de não alimentar o seu espírito, como o próprio apóstolo Paulo diz: ou você alimenta o espírito, ou você alimenta a carne. E nessa briga, alguém vai ganhar. Quem vai ganhar? Quem estiver melhor sendo alimentado. Você pode colocar 2 pitbulls para brigar. Deixa um sem fome, deixa um com fome, há 1 mês sem comer, deixa outro comendo, bem alimentado, bem nutrido, fazendo atividade física. Qual pitbull vai sobreviver? O que foi preparado para a batalha. O que foi preparado para a batalha. Se você tem alimentado a carne, você tem sufocado o espírito, a carne já está ganhando. Mesmo você tendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não foi feito para autopromoção. Ele foi feito para proclamar, para promover o eterno. O Espírito Santo não foi dado para construir nosso nome, mas para revelar o nome de Jesus. Segundo, o Espírito Santo foi nos dado para serviço e proclamação. É meu trabalho inspirar pessoas. Veja, os apóstolos saíram de Jerusalém. Os apóstolos viajaram até Samaria, pisaram em território estranho, pisaram em território inimigo para aquele momento do primeiro século. Eles foram lá, eles foram para fortalecer aquela igreja, eles foram para orar por aqueles irmãos, eles foram para validar a experiência de fé daqueles irmãos e assinar embaixo: sim, em Samaria tem meus irmãos, tem pessoas convertidas. Eles foram lá então para servir, eles foram lá para anunciar o Evangelho. Veja o que o versículo 25 diz: eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. Por que eles voltaram para Jerusalém anunciando o evangelho das aldeias dos samaritanos? Porque eles creram na conversão daqueles irmãos. Eles creram na conversão daqueles samaritanos. E agora a igreja está unificada. O verdadeiro poder espiritual não apenas aparece em manifestações, aparece numa vida que aponta para Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é viver de tal maneira que tudo que eu faça aponte para Jesus. Aponte para Jesus. E por último, a principal evidência da presença do Espírito Santo é um coração transformado. Por isso, Pedro vai fazer aquela advertência. Quando Simão, o mago, vai fazer aquela oferta. Simão, ele queria voltar a ter o seu status. Simão, ele queria voltar a ter os seus fiéis. Porque eles tinham abandonado Simão por conta do evangelho anunciado. As mágicas de Simão, que iludiam o coração e a mente dos homens, com o decorrer do tempo, passava, sumia, desaparecia. O poder do evangelho era perpetuado na transformação da vida de pessoas. Simão era um homem inteligente. Simão era um homem, então, que percebeu isso. As minhas mágicas têm um começo, meio e fim. Agora, essas mágicas que os discípulos estão fazendo, que Filipe está fazendo, ela se perpetua, ela não acaba. Porque a vida humana continua sendo como um soprar da chaleira. Como uma rosa que hoje está viva e amanhã morre. Mas aquilo que o Espírito faz, isso deixa legado, isso se perpetua na história da humanidade. E o orgulhoso Simão, olha o versículo 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado ou iludido. Dizia ser alguém muito importante. É o que ele falava sobre ele mesmo. Dizia ser alguém muito importante. O orgulho. Simão era um homem orgulhoso, que teve a oportunidade de se render a Jesus, mas pelo orgulho não se rendeu. E aí Pedro diz assim:
Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A verdadeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a retidão de coração, uma vida íntegra, transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que colocava e criava intriga não coloca mais intriga. Ele teve mudança de vida, ele foi transformado. A transformação é uma evidência do poder de Deus na vida de um homem, da presença do Espírito Santo na vida de um homem. E Simão não viveu essa experiência. Olha o que o versículo 22 diz. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão queria resgatar o status dele. Simão queria resgatar a influência dele. Simão queria resgatar toda a força na sociedade que ele tinha. Simão queria voltar a ser importante como ele se via sendo importante. E essa importância, essa irrelevância ficou demonstrada, demarcada, quando Filipe chegou com o Evangelho. E aí sim, o Evangelho é relevante, o Evangelho é importante, o Evangelho se perpetua. E aí então, no Evangelho perpetuado, Simão percebe que ele não era nada, e ele precisava agora resgatar isso, porque ele não entende que o Espírito é um dom de Deus, e o Espírito sopra como um vento para onde quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer, e eu não tenho domínio sobre ele, e glória a Deus por isso. E Simão queria isso, mas ele não entendeu que era dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, então ele quer comprar Deus. Ele não quer servir a Deus, ele quer que Deus o sirva. E eu acho que a gente vive um pouco dessa cultura nesse tempo, de um Deus que nos serve, e se Ele não fizer do jeito que eu quero, eu fico de biquinho com Ele, fico revoltado com Ele, fico triste com Ele. Ainda que eu acho que Deus tem filhos prediletos. Brincadeira. Mas quando eu olho para a minha vida, ainda eu acho que Deus tem filhos prediletos. Mas não, eu não preciso ficar de biquinho com Deus, porque Ele continua sendo Senhor e eu servo. E Ele continua sabendo o que é melhor para mim. Um coração transformado é a evidência de uma doce presença do Espírito Santo. O maior sinal do Espírito Santo não é alguém impressionando pessoas, mas pessoas refletindo Jesus. O Espírito Santo não foi derramado para produzir celebridades espirituais. O Espírito Santo foi derramado para produzir testemunhas de Jesus. Por isso, na manhã de hoje, quando eu olho para esse texto, eu quero reforçar o que eu disse a vocês. O que aconteceu em Atos 8 serve para mim hoje. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso deixá-lo transbordar sobre a minha vida. E eu já confessei isso para a igreja algumas vezes e eu volto a confessar. Muitas vezes pedi para Deus, se Ele quiser me dar o dom de cura, se Ele quiser me dar o dom de falar em línguas, se Ele quiser me dar o dom de profecia, se Ele quiser me dar um dom carismático, que Ele me prepare para isso. E eu não tenho medo dEle. Eu não tenho medo do Espírito Santo. Já tive. Por isso lancei a pergunta para vocês. Já tive. Hoje eu não tenho. O que aconteceu em Atos 8 é normativo. Serve para nós hoje. Serve para você hoje. Serve para a história e para a vida dessa igreja hoje. Como aconteceu é descritivo. Ninguém tem o poder de colocar a mão sobre a vida de alguém e fazer assim: ó Espírito Santo que está em mim, agora passe para ele. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem o poder de orar por uma pessoa, colocando a mão sobre a cabeça dessa pessoa e pedindo que o poder do Espírito que está nele vá para ele. Mas por que colocamos e podemos impor as mãos sobre a vida de uma pessoa, como vai acontecer em Atos? Não apenas para derramamento do Espírito Santo, mas, por exemplo, em Atos capítulo 13, quando
Barnabé e Saulo são comissionados à viagem missionária. Aquela igreja estava orando e jejuando, como nós aprendemos na lição de hoje, não foi? Vocês participaram da EBD? Hoje nós aprendemos na lição de hoje. A igreja estava orando e o Espírito Santo falou com aquela igreja e disse, o Espírito Santo disse àquela igreja, separem para mim Barnabé e Saulo, e impondo-lhes as mãos, orem sobre eles, para que eles sejam comissionados. Porque um crente impõe as mãos sobre a cabeça de outro crente, para demonstrar a seriedade e a autoridade daquela oração. Por que às vezes eu peço para você, se você se sentir à vontade e confortável, você erguer as suas mãos em direção àqueles que estão aqui, para demonstrar a importância, a seriedade e a autoridade daquela oração que nós vamos fazer em seguida. Não é para transmissão de poder. Porque quando um pastor, ele passa por um concílio, ele tem marcado o culto de ordenação, ele se ajoelha no altar, e vários pastores estão ao lado deles, e esses pastores impõem a mão sobre esse novo pastor que está nascendo, sobre esse seminarista que foi aprovado num concílio, e ali os pastores oram sobre ele. É para passar poder que está no pastor para ele? Não. É para passar unção? O pastor está passando a unção dele para aquele seminarista? Não. O que aqueles pastores estão ensinando para a igreja? Há seriedade nessa oração. Há autoridade nessa oração, e nós devemos aceitar esta seriedade e esta autoridade. Sonhamos em ordenar diáconos aqui nessa igreja, e vocês vão ver daqui a pouco todos eles aqui à frente, e a igreja impondo a mão sobre a vida deles. Por quê? Para demonstrar a autoridade, para demonstrar a seriedade nessa oração. Por isso Saulo e Barnabé tiveram mãos impostas, mas não para passar o Espírito Santo. Algo que é descritivo no primeiro século no livro de Atos, mas é normativo. O Espírito continua derramando os seus dons, e esteja preparado se Ele quiser te dar um dom carismático. Termino esse tempo de reflexão com vocês dizendo, essa é a minha posição como pastor dessa igreja. Você não precisa concordar comigo, eu estou aberto a aprender com você. Se você tiver um ponto de vista diferente, vamos sentar juntos e eu quero ouvir você, porque uma coisa que eu não quero é deixar de crescer e deixar de aprender. Por isso, o poder do Espírito Santo não foi dado para que as pessoas vejam mais de nós, mas para que enxergue mais Jesus. E a minha oração é que quando vocês saírem desse santuário, as pessoas possam ver Jesus em você. Porque Ele está acessível e disponível através da sua vida, da sua história, do seu poder, através da sua vida.